Graça e paz, igreja. Eita glória. Você está bem? Cumprimenta a pessoa ao teu seu lado. Diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Diga é uma bênção ter você aqui conosco. Cumprimenta, né, os teus irmãos. Se acostuma com essa carinha. Vamos ser vizinhos na eternidade. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senta só um pouquinho. Irmão, desculpa, eu vou falar com a voz aqui um pouquinho mais fanha hoje, tá? Porque hoje não deu para segurar, não. A Bíblia diz que a profecia, ou o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós podemos controlar. Mas não dá para segurar tudo, não. Mas tem um limite, né? Que a gente consegue segurar ali. Eita glória. Graças a paz, igreja. Boa noite a todos, amém? Obrigado pela presença de todos vocês. Eu acredito que Deus trouxe vocês hoje aqui para desfrutar de algo sobrenatural, intenso, em uma proporção que você vai andar em níveis maiores a partir de hoje. Amado, se você crê no que o Senhor vai derramar na vida de vocês a partir de hoje, vocês vão desfrutar de coisas muito maiores. Escute o que eu estou falando. Serão coisas maravilhosamente estrondosas em suas vidas a partir de hoje. Eu declaro milagres, declaro coisas maiores acontecendo na sua vida. Vocês vão desfrutar de coisas superabundantes em Deus. Estamos no ano do espetacular do Senhor. Então, abre o teu coração, fica disponível para receber aquilo que vai ser ministrado hoje aqui. Amém? Então, eu quero dizer para você o seguinte, amados, se você gosta de Bíblia, hoje você vai ver bastante Bíblia aqui, tá bom? O assunto de hoje, a emoção ainda está aqui mexendo, gente, aleluia. O assunto de hoje é línguas de Pentecostes. Aleluia, amados. Amados, que assunto poderoso, que tema poderoso. Línguas de Pentecostes, o portão de entrada para o sobrenatural. Amém? Vamos falar sobre isso hoje. Eu quero que você fique com o coração aberto para receber tudo aquilo. Quero que você preste bastante atenção. Hoje vai ser um seminário, vai ser um intensivão, amados, né, sobre esse assunto. Não tem como a gente enxugar um assunto desse tamanho, nessa proporção, né, em 50 minutos, mas nós vamos aqui falar hoje aquilo que o Espírito Santo colocou para nós vivermos essa noite, tá bom? Em nome de Jesus. Por favor, abra a Bíblia lá em Atos capítulo 1, versículo 8, por gentileza. Atos 1, 8. A gente vai ver aqui que o nosso Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ser assunto aos céus, ele traz aqui uma mensagem aos seus discípulos. E ele fala aqui, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, vou ler na versão transformadora, e diz, vocês receberão poder. Repete comigo, receberão poder. Irmão, você tem que prestar atenção muito mesmo nessa passagem. Porque é uma questão de receber poder. E vocês precisam receber esse poder. Entendendo que o que já foi liberado precisa ser recebido. Amém? Às vezes a gente está esperando algo acontecer, quando a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus falou, está consumado. Amado, se está consumado, já foi pago o preço, então nós recebemos pela fé. Amém? Amém? Eu quero ver você afogueado, tá, gente? Te anima, hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Então, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Amados, nós somos testemunhas de Cristo onde nós chegamos. Você é um revelador ou uma reveladora de Cristo onde você chegar. Você é testemunha viva de Jesus. O teu procedimento, as tuas palavras, a tua atitude vai revelar o Deus que você serve. Amém? Aleluia. Então nós somos filhos de Deus, estamos aqui para revelar, ser testemunha dele em toda parte, não só na igreja, mas fora da igreja também, em Jerusalém, em Judeia, Samaria e todos os lugares mais distantes da terra, como Itajaí e Santa Catarina. Amém? O 9 diz que depois de ter dito isso, ele foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Então essas foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus enquanto estava em nosso meio. Mas a Bíblia fala aqui em João no capítulo 14 que o Espírito da verdade viria. Ele disse, é necessário que eu vá para o Pai.
Hoje o Espírito da verdade está no meio de vós, porque era ele que estava ali. Mas ele virá e morará em vocês. Ele estava falando a respeito de uma promessa que foi profetizada lá no Antigo Testamento, quando lá em Ezequiel, quando foi profetizado que o meu coração, o meu Espírito morará dentro de vocês. O coração de pedra de vocês serão trocado por um coração de carne. Amém? Eu porei o meu Espírito dentro de vocês. Quando o Senhor lhe fala isso começa a acontecer lá pela primeira vez. A primeira pessoa que recebeu, que tinha o Espírito Santo dentro dele foi o próprio Jesus. Amém? Amém. Mas posteriormente, está lá em João, no capítulo 20. Se quiser colocar aí, Guga. João 20, no capítulo 20, versículo 21. Quando o nosso Senhor Jesus, após a ressurreição, ele aparece aos discípulos. E olha o que ele faz quando ele encontra com os seus discípulos. Mais uma vez ele disse, Pai seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O 22, por favor. Então, soprou. Quando ele sopra o Espírito Santo, ele diz, recebam o Espírito Santo. Aleluia. A primeira vez que o Espírito Santo passou a habitar dentro das pessoas foi aqui, nos discípulos de Jesus. Mas agora em Atos, no capítulo 1, versículo 8, como a gente acabou de ler, ele disse, é necessário que vocês esperem, porque vocês receberão poder. Vamos continuar aqui. Receberão poder quando o Espírito Santo descer agora sobre vocês. A gente precisa entender a dupla obra do Espírito Santo. Repete comigo, dupla obra. Existem duas obras do Espírito Santo, e se a gente não compreender o que a Bíblia fala, amados, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que está escrito. Quando alguém perguntar para você o que é que você acha, você diz, não acho nada. A Bíblia diz. Amém? Vamos ficar com o que está escrito, irmão. É segurança para mim e para você. Então, quando agora você nasce de novo, né? Se creres em teu coração, não é crer com a mente, mas crer com o coração e confessar com a tua boca que Jesus é filho, que Jesus foi ressuscitado por Deus, né? E tornar ele Senhor da tua vida, esse será salvo. Amados, a partir do momento que você diz sim para Jesus, o teu espírito ele é recriado. É como se tirasse uma lâmpada queimada e colocasse uma lâmpada nova. Não é conserto, não é reparo. Cura é reparo, é conserto. Uma câmara de ar de um pneu, quando fura e você faz um remendo, foi um conserto. Quando você arranca a velha e coloca uma nova dentro, é nova criatura. Amém? É por isso que a gente sabe que a Bíblia está dizendo aqui que não existe cura espiritual. Repete comigo, não existe cura espiritual. Cura é conserto, amado, tá bom? É uma manutenção, é um reparo. Cura existe na alma, cura existe na carne. Mas no espírito, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Bota lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por favor. 2 Coríntios 5, 17. Aleluia. Amado, te prepara que a gente vai ver a Bíblia hoje, tá bom? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou o quê? A velha vida e uma nova vida teve início. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra com isso? Amém? Volta lá, por favor, agora em Atos, no capítulo 2, versículo 1. Estamos falando sobre línguas de Pentecostes, tá bom? O portão da entrada para o sobrenatural. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. No dia de Pentecostes, o que é Pentecostes, pastor? 50º dia, 50 dias depois da Páscoa. É celebrado, é a segunda das 3 festas mais importantes para os judeus. Então, 50 dias depois da Páscoa, ou a 7ª semana, né, que eles comemoram o Pentecoste. As pessoas se reúnem, vão, né, a comemorar, os judeus estavam reunidos comemorando. Foi nesse período que aconteceu, tá bom? Então, vocês receberam, aqui no Atos 2:1 agora, né? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Digam, todos. Se você der uma olhadinha antes, né, em Atos, no capítulo 1, versículo 15, você vai ver que existia 120 pessoas reunidas naquele lugar, tá bom? 120 pessoas. Por que eu estou falando isso? Não só tinham os 12 discípulos. Tinha um grupo de 120 pessoas. Aliás, que era um critério mínimo para ser reconhecido por uma comunidade judaica. Para algo acontecer e ter valor de ser uma comunidade, tinha que ter, no mínimo, 120 membros. E aí nasce a igreja. Aleluia. Deus é perfeito, amados. Para ser reconhecido pelos judeus, tinha que ter, no mínimo, 120 pessoas. Tinha exatamente 120 pessoas. Olha que coisa linda, maravilhosa. Nasce a igreja.
Primeira igreja com 120 pessoas. Coisa maravilhosa, né? Continuando aqui. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento ou um poderoso vendaval. E encheu toda a casa onde todos estavam sentados. Amados, vamos imaginar que agora está todo mundo aqui sentado. De repente vem do céu um vento poderoso. Eu não estou falando daquele ventinho que levanta pacote de pipoca no chão, não. Estou falando de um negócio poderoso que as árvores ficam se dobrando assim, para um lado e para o outro. Que é aquele negócio que todo mundo escuta, aquele vento poderoso. Sabe? De um furacão, um tufão. Foi isso que a Bíblia está dizendo que aconteceu. Um vento de um poderoso. Não foi um fraquinho, não. Foi um poderoso vendaval. Então, estavam todos sentados. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval. Encheu a casa onde estavam sentados. Quem? O grupo de 120 pessoas. O 3, por favor. Então surgiu algo semelhante a chamas. Semelhante, tá? Algo comparativo. Foi tentado descrever o que estava acontecendo na dimensão espiritual. Surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre quem? Diga, cada um deles. Amados, todos que estavam lá receberam essa dádiva. O Espírito Santo agora, aqueles que nasceram de novo, estavam com o Espírito recriado, é morada, templo e casa do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 6 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6 fala sobre isso. Acaso não sabeis que é casa, morada do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19 fala sobre isso. Agora, aqueles que receberam Jesus, estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Essa é a dupla obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro é o mesmo que te batiza. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que é estar cheio? Se você já tem algo dentro, é transbordar. Diga, transbordar. Sabe, amados, como um copo d'água, ele pode estar cheio e apenas uma gotinha faz com que ele transborde. Ou quando ele está tão cheio e está tão gelado que ele fica aqui, ó, cheio de aguinha por fora. Ele está transbordando por dentro e por fora. É disso que a gente está falando aqui. É você exalar o bom perfume. É revelar Cristo, não só no entendimento da consciência, chegar no lugar, eu sou uma boa pessoa, ajudo os velhinhos a atravessar a rua. Amém, que legal, se dá esmolas. Mas você precisa revelar Cristo através do poder. Amém? Amém. Vai ficar mais forte, amém. Vamos lá. Aleluia. Irmão, eu estou acelerado. Vamos lá. Então, surgiu algo semelhante como chamas de línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. O 4, por favor. Quantas pessoas ficaram cheias? Diga todas. Você percebe que não é algo para algumas pessoas? Vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a o quê? A falar o quê? E aqui acontece um fenômeno raro. Nunca acontecido antes. Eles inauguraram algo aqui fenomenal. Olha só. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram. Quem começou a falar? Se nós pudermos julgar o verbo começar aqui, não é ele começou, mas eles começaram. Não foi o Espírito Santo que falou. Algumas pessoas pensam, tá? Eu posso falar que eu comecei a pensar assim também, gente. Que o Espírito Santo falaria como se eu fosse a marionete. A primeira vez que eu estava desejando receber o batismo do Espírito Santo, eu orava e ficava assim, ó. Vai, Espírito Santo, fala. Amados, o Espírito Santo ele vai te habilitar, vai te capacitar. É Ele que vai te dar as línguas, mas quem fala é você. Porém, nós não devemos buscar o falar em línguas. Não, não. O que devemos buscar? Diga, o poder. O batismo. O batismo é o que a Bíblia diz que foi o que Jesus falou. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão batizados. Então nós devemos desejar, amados, como igreja, como corpo de Cristo na terra, os dons do Espírito Santo. Ser revestido de poder. Os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. Automaticamente a evidência será o falar em línguas estranhas. Vamos falar mais sobre esse assunto. Então todos começam a ficar cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava.
A palavra línguas aqui vem de glossa, ou glossalia, né? Glossalia. E se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada, significa um outro idioma que não é falado por nenhuma outras nações. Continuando, versículo 5 agora. Naquela época, os judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Todas as nações. Tá. Se você for uma pessoa questionadora igual a mim, gente, eu fui uma pessoa, né, eu relaxei mais, mas eu era muito curioso. Quando eu escutava um negócio desse aqui, todas as nações, eu ficava pensando, todas as nações? Amados, naquela época não existia Brasil, o Brasil surgiu em 1500, então não tinha brasileiro lá. As Américas não tinham sido descobertas, está entendendo? O mundo se limitava àquela região lá, no Oriente, Ásia, ok? E aqui ele vai dizer quais eram todas as nações. Continuando, por favor. O 6. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados. Espantados. Olha só o que a Bíblia relata. Ficaram espantados, pois cada um deles ouviam em seu próprio idioma. O que é que estava acontecendo aqui? A gente vai falar. A Bíblia vai falar. O 7. Muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Amados, está aí um ponto que muitas pessoas querem e não conseguem. É entender o sobrenatural, do ponto de vista natural. Ninguém, repete comigo, ninguém vai compreender o sobrenatural do ponto de vista natural. Irmãos, ninguém vai entender. Tomé já provou que isso deu errado. Jesus ressuscitou. Se eu não ver, não tocar na ferida, não pegar do seu lado, não puser minhas mãos, meus dedos nas mãos dele, não crerei. Jesus aparece 8 dias depois. Pai seja convosco. Pega aqui, Tomé. Põe teu dedo aqui do lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Mas bem-aventurado vai ser as pessoas que não verão, mas crerão. Amém? Então, pelo natural, você não vai acessar o sobrenatural. Continuando. E aqui o rapaz perguntou, né? Como isso é possível? Estes homens são todos galileus. Outro ponto aqui importante. Quem eram os galileus? Amados, os galileus, para você entender o contexto, eram aquelas pessoas que naquela época eram as pessoas mais simples, mais incultas, mais indoutas. Né? Eu tenho o maior orgulho de dizer eu sou do sítio. Então eu poderia dizer que os galileus eram a galera do sítio. Não era o pessoal que, sabe, que foi para a universidade, que estudou, que era dotado de inteligência, muito menos poliglota. Como é que essa turma está falando desse jeito, está fazendo tudo isso? São os meninos do sítio, é os pescadores, são galileus, trabalhadores simples. É isso que aconteceu. Ele perguntou aqui, como isso é possível? Esses homens são todos galileus. Ou seja, eu sei de onde eles vêm. Continua, o 8. E, no entanto, cada um de nós nos ouve falar em nosso próprio idioma. Presta atenção nisso aqui. O 9. Então, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Grécia, né? Do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, chamados de prosélitos, né? Não eram filhos de sangue, mas aderiam ao judaísmo por práticas, né? Ou por conversão. Cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. O 12 diz, admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Amados, eles estavam questionando como pode isso, são galileus, o que significa isso? Que fenômeno é esse? O que é isso? Outros, porém, zombavam, dizendo que eles estavam bêbados. Porque uma das características possíveis para as pessoas que estão transbordando o Espírito Santo é parecerem que estão embriagadas. Ok? 1 Coríntios, no capítulo 2, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte. Mas o homem natural, amados, presta bastante atenção nisso agora. Isso aqui vai ser um virar de chaves, porque muitas pessoas que questionam a tua fé, você pode simplesmente chegar com esse versículo, ou começar desse versículo, se é que você vai precisar contra-argumentar com palavras, o Espírito Santo não te pegar com poder, como o apóstolo Paulo falou, não no início desse capítulo aí,
Não com palavras persuasivas de convencimento humano, mas de demonstração de espírito e poder. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que não crerem em Jesus, quando vê o poder se manifestando, vai dizer, é verdade. Vai ser impossível contestar. A ciência vai provar a existência do sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus. Dá um amém que é verdade. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vai mostrar um vídeo aqui. O vídeo está pronto aí, Guga? Vai ser daqui a pouco. Vai ser agora, depois disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Mas o homem natural, ele está falando aqui do ponto de vista terreno, natural, carnal. Tá bom? A natureza humana, caída. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que nossa essência é espírito, alma e corpo. O espírito e a alma é da dimensão espiritual, amém? E a carne não se converte. É a casa, né? É onde habita as concupiscências da carne, é o pecado de Adão. Ok. Então, do ponto de vista natural, o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. Olha só. E não consegue entendê-las, pois apenas, diga apenas. Você acredita quando a Bíblia diz que apenas é apenas? Apenas. Quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Coloca, por favor, o vídeo, Guga. É uma prática antiga mencionada na Bíblia. O apóstolo Paulo chamava de falar na língua dos anjos. Os apóstolos de Jesus foram levados a isso no dia de Pentecostes. O termo técnico é glossilália. A maioria das pessoas chama de falar em línguas. Há um grande número de pessoas céticas quanto a isso porque nunca experimentaram ou porque foram ensinadas contra isso a vida inteira. E dessa forma não há como experimentar. Então é comum ver as pessoas zombando, brincando com isso. Mas isso não impede o pastor Jerry Stoltzfus ou outros nessa congregação no Centro de Adoração Freedom Valley em Gettysburg, Pensilvânia, de usar o que eles consideram um dom dado por Deus. É quase como se eu pudesse tocar o coração de Deus e saber o que Ele quer. Na verdade, eu fico toda arrepiada. Você pode senti-lo ao redor e é como se você estivesse sentindo ele falar através de você. Quase soa como uma língua estrangeira. Mas, na verdade, aqueles que falam em outras línguas não estão falando nada em nenhum idioma conhecido. Com o dom de línguas, eu posso confiar que o Espírito Santo vai indicar o que precisa ser curado e usar o que chamam de linguagem sem nexo. Como qualquer outra linguagem soa assim. Ele vai interpretá-la para o seu propósito e o seu uso. Nós dizemos coisas usando o nosso idioma materno. Mas falar em línguas é o idioma dos céus. Enquanto vamos a Deus, Jesus intercede por nós. Eles dizem que não tem controle do que sai das suas bocas. Tudo flui num tipo de sentimento estático. Em que o Espírito Santo está falando através deles. Você se ouve? Ah, sim. Algumas vezes eu acho que soa como se eu fosse um idiota. Na Universidade da Pensilvânia, o Dr. Andrew Newberg está procurando por uma explicação para o que muitos dizem ser inexplicável. Eu sei que não é uma linguagem, pelo menos não é uma linguagem normal que ativa o lobo frontal. Newberg está explorando a relação entre fé e ciência, estudando o que acontece com o cérebro nos momentos mais profundos de fé. O que temos percebido é que é uma força muito, muito forte na história da religião e da espiritualidade. Eu acho que realmente temos que analisar como isso afeta o nosso cérebro, o que muda, o que liga, o que desliga no nosso cérebro. Ele recentemente publicou um estudo chamado América Falando em Línguas. E o interessante é que ele descobriu que o que acontece com eles neurologicamente se parece muito com o que eles descrevem que está acontecendo espiritualmente. Pedimos ao pastor Jerry Stoltzfus para vir à universidade e ter o seu cérebro escaneado enquanto ele fala em línguas, para que pudéssemos ver o experimento em ação. Eu não acho que a fé tem nada a temer para com a ciência. A ciência valida a fé. Então, podem trazer, seja lá o que for, tragam. Primeiro, pediram para ele orar em inglês. Pai, eu oro por cada um dos familiares dos envolvidos nesse estudo. Dê a eles o que eles procuram na sua vida pessoal, em sua visão e em seu potencial. Agora ele deve orar em línguas. Essa é a primeira imagem, quando ele estava orando, falando em inglês.
E essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa prática invariável, espiritual, como é para eles, o lobo frontal cessa a sua atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. O Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia a equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfus. Participantes do estudo como Dan Morgan primeiro escutaram música e daí foram aonde o Espírito os levou. Quando eu vi sobre o estudo, eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle. E que, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, estamos fora do controle. Em estudos anteriores, o Dr. Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. Foi notadamente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. Mas o Dr. Newberg não está para provar ou deixar de provar alguma coisa. Ele apenas está aí para dizer o que acontece. Você estava cético quando começou esses estudos? Se por cético você quer saber se eu acredito que é a voz de Deus falando através deles nesse fenômeno, então a pergunta é um pouco mais problemática. Eu acredito que não conseguimos responder essa questão simplesmente fazendo esse estudo. Mas para aqueles que acreditam, não importa se a ciência consegue encontrar impressões digitais do Espírito Santo nas suas imagens cerebrais do século XXI. Quando você experimenta isso, não importa a opinião dos outros, é alguma coisa pessoal entre você e Deus. Então, não nos importamos se isso valida ou não. Mas posso dizer que é fascinante as pessoas olharem, acharem que nós somos loucos, investigarem e descobrirem que nós somos loucos, mas não do jeito que eles pensavam. Essa é uma reportagem de Vic Mabry para Nightline, em Filadélfia. Aleluia. Coloca, por favor, Guga. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Assim como você viu, a ciência, ela tentou estudar o que acontece no lobo frontal quando uma pessoa está orando. E mesmo analisando diferentes tipos de religiões, ela percebeu que todas as pessoas, quando estão focadas, concentradas, falando, orando, meditando, mantêm atividade cerebral. Mas quando as pessoas que se dizem que estão orando em línguas relatam que a Bíblia fala que a mente fica infrutífera e apenas ora em espírito, é confirmado cientificamente. A ciência está provando, evidenciando a Bíblia. Amém. Deus não precisa ser provado não, amados. Mas digo para você, quando uma coisa dessa aqui acontece, eu acho que desarma até a nossa própria mente. Não é verdade? Amém? Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, na versão NBV. Entretanto, o homem que não tem o Espírito Santo, né, não pode entender. Irmãos, ele não pode entender. Então, por mais inteligente que você conheça alguém, com QI mais elevado, acima da média, o tanto quanto ponto ele pode ter de Einstein, o que for, ele não vai entender as coisas espirituais. Ele pode estudar, ele pode ser o mais inteligente, ser sabedor de muita coisa, poliglota, mas ele não vai entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, amados. E eu, no meu tempo anterior, fui parado nisso, porque eu era muito curioso, eu queria entender como essas coisas acontecem, e o porquê. Amados, eu estava procurando a coisa certa, só que do jeito errado. Até eu entender que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e nós precisamos apenas soltar. Como se explica um milagre? Não se explica, se vive. Amém? Vamos lá. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos, que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender. Amados, somente quem tem o Espírito pode compreender. O que só pode ser entendido de maneira... Coloca, por favor, o 15, Guga. O homem espiritual, porém, tem a percepção. Fala percepção. Amado, percepção.
sensação, percepção, inclinação do coração. As pessoas chamam de intuição, pressentimento, né? Chamam de, eu estou com intuito, estou com intuição, estou com a sensação que alguma coisa vai acontecer, né? Mulher tem o sexto sentido, não, amados? Isso se chama percepção do coração, é a voz do teu coração. Vamos lá. Tem a percepção de todas as coisas, e isso o quê? Incomoda, e o quê? Confunde o quê? Agora imagina você vivendo como louco, porque a fé parece loucura para o mundo, quando você chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Imagina agora uma pessoa, do ponto de vista agora natural, amados, o que tem de cristão, tentando entender a Bíblia do ponto de vista natural, querendo reduzir a Bíblia a um mero argumento. Deixa eu dizer para você uma coisa, fica com a Bíblia. Em vez de você experimentar ou ter um simples argumento ou um mero argumento, experimente a experiência com o Espírito Santo. Solta. Se solta, mergulha. Em vez de dar um mergulhinho só molhando os artelhos, deixa a água cobrir os lombos. Fica boiando lá no meio do oceano. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, ó. Então isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender. Meu Deus do céu. Por favor, vamos ver isso na Bíblia? João, capítulo 3, por favor, versículo 1. Eu estou falando um pouco rápido, amados, mas é para a gente tentar concluir, ok? Em um tempo hábil, tá bom? João, capítulo 3, versículo 1, nosso Senhor Jesus estava se deparando com um homem muito inteligente, chamado Nicodemos. Ele de frente agora desse homem super inteligente, conversando com ele, e o homem inteligente tentando entender as coisas espirituais do ponto de vista natural. Ele não estava discernindo as coisas do ponto de vista espiritual. Ele não estava percebendo as coisas do ponto de vista natural, espiritual. Olha o que ele fala. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. 3:1. Ok. Pode voltar para o NVT, Guga. Ou só naquela hora mesmo. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, que quer dizer mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Tem que nascer de novo, amado. Frequentar a igreja, escuta só o que eu estou te falando. Frequentar culto sem nascer de novo é nadar e morrer na praia. Tem que nascer de novo. Filho de crente não é neto de Deus, não. Deus não tem neto, não. Tem que desenvolver paternidade. Meu filho tem 10 anos, eu falo para ele, minha fé te salva, filho. Ele, não, papai, nem a minha te salva. Eu digo, faz teu nome. Vai estudar a Bíblia. Está lendo a Bíblia pela 4ª vez. E eu estimulo a ele a depender de Deus, a depender do Pai Celestial, a desenvolver uma paternidade celestial. Ele já está alcançando os brinquedinhos dele em oração. Só tem uma coisinha que ele está pedindo em oração, que eu estou sendo a pedra de tropeço dele, é que ele está querendo um pet. E eu disse, dentro do apartamento não vamos para um pet, não. Nada contra pet, tá, gente? É porque a gente não vai ter tempo, gente, para cuidar do... Eu vejo ele lá orando, pai, me dá um cachorrinho. E ele quer um grande. Eu falei, não, filho, não vai caber dentro do cachorro. Eu estou sendo pedra de tropeço dele. Mas entenda, gente, por favor. Eu amo cachorro, tá? De verdade. Já tive cachorro. Mas... entenda, nós precisamos desenvolver isso em nossos filhos, em nossas crianças, em nossos jovens. Nós precisamos atentar para que nós venhamos a ter esse entendimento de ser nascido de novo. Amém? Amém. Conheci também uma jovem que, muito tempo, filha de pastor, ela disse que, escutando uma mensagem simples como essa, como agora, no dia de hoje, ela parou, pensou, eu nunca confessei Jesus. Porque eu sou filha de pastor, nasci na igreja, nunca confessei Jesus na minha vida. Entenda, gente, é uma vida que está tendo com Deus. Eu creio, sabe? Eu faço, ela fez questão. É algo pessoal dela. Amém? Possa ser que cada um na sua convicção já tenha esse entendimento. Calma, eu sei que eu sou filho de Deus. Eu tenho Jesus como meu Senhor. Amém? Mas ela tomou e ela disse, eu quero fazer isso. Eu achei isso fantástico. Continuando aqui. Certa noite, agora é o 4, né? 3, 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Mais uma vez, a pessoa tentando entender
do ponto de vista natural. Amados, como? Cuidado com os teus comos. Como? Por quê? Onde? É por isso que Jesus disse, se nós não formos como criancinhas. Por que como criança? Inocente no questionamento. A gente fica muito sabido, muito entendedor, muito perguntador, né? Depois que a gente comeu, o Adão, né, e Eva, comeu a árvore do conhecimento, ficou muito inteligente, aí começa a perguntar como, quando, onde vai ser. Não espera, não confia em Deus, não tem paciência para que as coisas aconteçam. Tem coisa que tu vai colher rápido, tem coisa que vai levar um tempo, amado, para tu colher. Ninguém planta hoje uma semente e amanhã vai ver se já está dando fruto, não. Tem que regar. Vai passar pelas mudanças das 4 estações, né? Vai crescer, vai cair a folhinha no inverno, vai aprofundar as raízes, né? Aí vem a primavera, dá florezinhas. Depois ela vai crescer, vai ficar mais taludinha, vai vir os frutos. Amém? Aleluia. Coisa simples, né? A natureza nos ensina. Vamos lá. Como pode homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar? Olha só o entendimento dele. Para o ventre da sua mãe nasceu a segunda vez? Olha o entendimento dele, um nascimento natural. Jesus respondeu 5. Eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu lhe digo, ou quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Mais uma vez ele pergunta no 9, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Nós precisamos soltar esse questionamento e mergulhar para viver. O homem natural não vai entender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aleluia. Por isso que eu fico olhando aqueles debates, né? O ateu pergunta a um pastor, amado, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que um dia eu vi um câncer sair de uma pessoa? Eu vi um cego voltar a enxergar. Eu vi um paralítico se levantar e andar. Amados, eu não sei, eu vou testar agora o teu nível de fé. Algumas pessoas já escutaram isso já. Eu já vi 2 mortos ressuscitar. Eu já falei isso para algum cristão que falou. Na hora que eu falei, foi assim, ó. Fechou a teste feio. Oxe. A Bíblia fala, amado. Não é mais fácil tu ficar com o que a Bíblia disse? Amém. Eu já vi 2. Tem gente que já viu 15 mil, sei lá, quantos foi. Eu vi 2, estou feliz da vida. Se eu visse um, já estava feliz. E se eu não visse nenhum, eu continuava acreditando no que a Bíblia diz. Amém. Nós temos que crer, amados, no que a Bíblia diz. Continuando aqui, né? Então ele pergunta, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, né? Então assim, por não compreenderem, né? As manifestações do Espírito Santo, muitas pessoas estão questionando a veracidade, estão parando em meros simples argumentos, em vez de experimentar. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que para você experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente e deixar com que Deus transforme o seu pensamento e mergulhar na palavra de Deus. Se nós não mergulharmos, amados, ficarmos só nadando no raso, não vai para lugar nenhum, não. Mas eu declaro em nome de Jesus, amado, oceano abrindo, tu passando por dentro, moço ressuscitando. Amado, tu passando ali, o rio Itajaí abrindo para tu passar assim pelo meio, a pé seco. Me chamo de doido, mas eu digo você, eu tenho fé. Pode dizer, tem um cara ali que ele é doido, mas pelo menos ele crê, tem fé. Amém. Vamos ser ousados, amados. Aleluia. Né? Então não queiram ter argumento não, amados. Queiram ter experiência com o Espírito Santo. Uma experiência baseada na Bíblia será sempre muito melhor do que qualquer argumento. Agora vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 12, por favor. Falando sobre língua de Pentecostes. Falamos agora sobre como aconteceu, como surgiu, o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo sobre. Agora vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, para a gente entender melhor sobre o que aconteceu nesse dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Ali aconteceu 2 situações, e a gente vai entender agora, a Bíblia vai explicar. A gente vai falar aqui agora sobre as línguas estranhas, repete comigo, por favor, línguas estranhas, e o dom de variedade de línguas. Fala comigo, dom de variedade de línguas.
Irmãos, são duas coisas distintas que essas pessoas misturam tanto. Amados, uma pessoa chegou para mim, depois de um culto como esse, e disse, pastor, não é assim que eu entendo, não. Eu disse, tudo bem, mas não é assim que está escrito? Ele, não, tudo bem, mas eu não acredito como está escrito. Ah, tá, aí é outra coisa. Tu não acreditar no que está escrito, tu tem que, né, amado? Uma coisa é tu questionar um ponto de vista, um entendimento, mas questionar o que está escrito. Mas não é assim que eu não concordo não com isso que está escrito, não. Eu disse, então você tem que nascer de novo. Né, amados? Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, por favor, versículo 1, NVT. 1 Coríntios 12. E diz o seguinte, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos, porque muita gente está confuso, está se confundindo, e a Bíblia está mostrando e vai trazer clareza a respeito disso, tá bom? Já pula para o 4, a gente não vai ler o capítulo todo, tá? Por conta do tempo. 1 Coríntios 12, 4, olha o que ele fala aqui. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Diga, o Espírito Santo é a fonte dos dons espirituais. Amados, agarra isso, tá? Isso é informação preciosíssima, ok? O 5. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Repete comigo. Os serviços vêm de Jesus. Pega esse negócio. Isso vai fazer tu correr numa carreira maior, mais veloz. Coloca agora o 6, por favor. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Repete comigo. Deus trabalha e opera em nós. A Bíblia está dizendo que os dons vêm do Espírito Santo, o serviço de Jesus, e agora Deus trabalha através de nós. Coloca lá na versão revista atualizada, 1 João 5,7. 1 João 5,7. Olha o que a Bíblia diz na revista atualizada. 1 João 5,7. Irmãos, não são raras as vezes, mas eu fico encantado quando eu vejo a Trindade se manifestando, se movendo, né? Olha só, pois há 3 que dão testemunhos no céu, o Pai, amém? Diga Deus Pai, a palavra, diga Deus Filho, e o Espírito Santo, diga Deus Espírito Santo. E esses 3 são o quê? Aleluia. Coloca lá Atos 10, 38, por favor. O Espírito Santo está me lembrando, vou trazer aqui essas mensagens. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus ungiu o Filho com o Espírito Santo, amado, olha a Trindade se manifestando. Olha o que pode acontecer. Com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Ele não faz o mal, ele faz o bem. Curando todos os oprimidos do diabo. Irmão, você está aqui para desfazer a obra do diabo. Você tem que ter essa convicção que você é um destruidor das obras do diabo. Para ser testemunha de Cristo, tem que estar revestido de poder, amado. Deus pode te usar. Ah, pastor, eu não fui ainda batizado do Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, mas Deus me usa. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando tu for batizado, ele vai potencializar ainda mais esse negócio. Aleluia. Volta lá, Guga, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 agora. 1 Coríntios 12, 7. E diz o seguinte: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o quê? É benefício, amado. Tá bom? Então, profecia que vem para falar coisa ruim da tua vida, irmão, rejeita em nome de Jesus. Esse que eu te digo, já falei aqui várias vezes, uma irmã falou para outra, um casal, que ela ia morrer, o marido dela ia ficar viúvo dela e ia casar com o marido viúvo. Isso é profecia não, amado. Isso é golpe. Já viu? Esse que eu te digo, tu vai morrer, ele vai ficar viúvo e eu vou me casar com ele. Ah! E por que tu não morre? Deixa eu viver com ele, né? Eu não sei se ela não falou isso não, tá, mano? Estou dizendo aqui. Misericórdia. Continuando. Então, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para um fim proveitoso, ou para um benefício de todos. O 8. O Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Isso aqui são palavras de sabedoria, tá bom?
A outro mesmo Espírito, uma mensagem de conhecimento espiritual, palavra de conhecimento, está falando sobre o presente, sobre o futuro e sobre o passado e presente. O 9, há um mesmo Espírito da grande... Tu está na NVT ou está na... Ah, tá bom. O 9, há um mesmo Espírito, ele dá a grande fé, ou o dom da fé. É um poder de operação para aquelas pessoas que não creem, para receber cura. Tem pessoa que não está com fé, e o Espírito Santo vai se mover, e aquela fé vai alcançar aquela pessoa, e o poder vai se manifestar. Tá bom? Ok. Continuando. Estamos falando sobre língua de Pentecostes. O poder que foi liberado naquele dia. Aleluia. Vamos lá. A outro único Espírito concede o dom da cura. Amém? A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, capacidade de profetizar. A outros, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. E aqui é onde a gente vai falar agora. O dom de variedade de línguas. O que acontece nesse dom de variedade de línguas? Deixa eu concluir aqui, né? O nono dom aqui, pela ordem. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito e concede o que deseja a cada um. Voltando para o 10. Aqui está falando sobre o dom de variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Amados, primeira coisa. Se ele está falando que dá a um e não dá a outro, o que acontece? As pessoas param aqui nesse ponto. Chega lá em Atos, no capítulo 2, quando vê que o Espírito Santo derramou a língua, né, ou o poder, e a evidência de falar em outras línguas a todos, chega aqui e diz, olha aí, é a cada um, é a um sim e a outro não. Amados, o que acontece é que as pessoas não estão entendendo o que é um e o que é o outro. O dom de variedade de línguas, né, ou como está escrito aqui, a capacidade de falar em línguas diferentes, é aquilo que a gente leu. Quando a pessoa fala em um idioma que vai alcançar alguém na sua língua materna. Necessariamente eu posso não saber desse idioma. Amados, isso vai tão longe, tão longe. Quando você começa a depender de Deus, você passa a ter experiências inimagináveis. E eu recomendo, amados, você que ainda, ou você que foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, não deixa de utilizar-se dessa ferramenta poderosa. Vamos falar aqui disso já já. Está perto já de falar disso. Mas nós precisamos entender, amados, que quando você está orando ou está falando em outras línguas, você está mergulhado no sobrenatural e nem tudo você vai entender. Nós temos que aprender a soltar e viver os dons na igreja. Amém? Porque se não tiver, mas se você for fazer tudo que tiver limitado ao teu conhecimento, você está querendo botar Deus dentro de um aquário. Está querendo botar Deus na caixa. Se não for assim, eu não acredito. Tomé. Tem que ser desse jeito. Já expliquei uma vez uma situação, né, relacionado. Eu sei que tem testemunho que é difícil contar, amados. Né, para uma pessoa que nunca viveu. Sabe, essas pessoas que questionam um milagre, é porque ela nunca viu. Aqui, ó. Eu. Num dia que eu vi um caroço sumir do pescoço de uma mulher, meu Deus do céu, sentei assim no batente, chorei igual um bebê desmamado. Me arrependi, irmão, acho que eu nasci de novo, queria citar Jesus ali de novo. Eu disse, esse negócio acontece, é real. Eu fiz, Jesus, me perdoa, eu não sabia que isso era verdade. Eu achava que era mentira daquele cara do chapéuzão da TV, que ficava lá botando a mão no povo e curando. Eu achava que era mentira daqueles outros lados que ficava lá e falando aquelas coisas. Senhor, eu sei que o Senhor usa até as mulas, o Senhor usa quem o Senhor quiser, meu Deus, me perdoa. É verdade, cura existe, milagre existe, amado. E o teu relacionamento com Deus não está limitado ao que alguém faz ou deixa de fazer, não. É você e Deus, amados. Temos que dar um chacoalho na igreja para a gente ver essas coisas. A igreja está adormecida, está amortecida, está confortável. Não está mais evidenciando o poder. Línguas de Pentecostes. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado, Senhor. Variedade de línguas. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez, foi até engraçado. Eu estava orando em línguas, a gente tinha um próximo mês, a gente vai estar começando aqui a escola dominical, amém? O culto domingo pela manhã. Amado, se você não sabe o que acontece, recomendo você vir, tá bom? Às 10 horas da manhã, não vou tirar o teu almoço, tá repreendido. A gente vai fazer ali, né, 1h15, né, 1h30,
11h30 no máximo, para 11h30 tu tá correndo para comer em algum lugar ou fazer teu almoço. Fica tranquilo. Mas, né, com prudência e ordem, né, e equilíbrio, eu estava orando e a gente teve uma direção de orar antes do culto, reunir o pessoal, a liderança, e eu estava orando. E aí tem sabe, sempre tem aquele irmão mais sem vergonha, né? Irmão sem vergonha é pecado não é falar isso aqui não, né? Não é palavrão não, né? Sem vergonha, acaba engraçado, acaba, né, espontâneo. O pessoal do Nordeste sabe, já está se identificando ali. Pronto. E ali, esse cabo, e eu estava falando, e a gente orava em língua, a gente estava com uma pegada de estar orando, né? Todo dia pela manhã, e tinha o quê? Eu acho que umas 8 pessoas, tinha mais pessoas. De repente, eu estava orando em língua sem perceber, amado, sem eu perceber. Eu estava orando em língua. E sem eu perceber, eu estava falando uma coisa que eu, claro, não estava entendendo. Mas era outra coisa, como se fosse uma língua, um dialeto asiático. Não sei se era japonês, chinês. E esse vergonha para mim foi, oxi, e começa a rir. Foi quando eu percebi, e eu olhei para ele rindo, com aquela carinha dele sem vergonha, tipo, o que é isso aí? Né? O que está acontecendo aí, meu irmão? Que negócio é esse bacana, tal, sabe aquela coisa? Aí eu disse, depois que a gente parou, eu disse, que foi? Dá crédito para ele agora. Alan. O que foi, Alan? Rapaz, tá falando umas coisas ali, que foi aquilo ali? Hein? Eu disse, não. Só sei que foi assim. Amado, não tem como explicar essas coisas, amados. A gente só vai viver, tá? Outro dia eu estava orando, eu acordei, eu passei um tempo pedindo experiências ao Espírito Santo. E todos os dias, Senhor, me levanta, me chama para interceder, eu quero interceder por pessoas, sabe? E eu comecei a orar, e de repente eu estava orando, eu não sei, amados, você não vai saber. A tua mente, ela não vai processar. Aquele que ora em espírito, né, a mente fica infrutífera. Tá bom? Ninguém entende, só Deus entende. A gente vai concluir com essa história aqui agora. E eu estava orando, acordei 5 horas da manhã, sabe? Eu escutava, todo dia pela manhã, amado, meu nome. Renan. Só eu e Daniela na casa, não tinha Vitor ainda. Né? Quando não era isso, era... Quem já levou um puxando o dedão? Um balanço assim. Oxe, procurei embaixo da cama, aí já vi a nota. Orar, já tá. Amados, muitas vezes o Senhor quer que eu ore por alguém? Aí, aquele silêncio. Não sei para quê, então vou orar em línguas. Fazer uma oração em línguas. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração em línguas ela não é egoísta. Quando você ora no teu idioma, geralmente tu vai orar pelas coisas que é pertinente do que está no teu círculo, seu círculo, né? O teu carro novo que tu quer, a tua casa nova que tu quer, tu não para de pedir faz tempo, né? Eu estou nesse meio aí também, né? Tu pede pela cura, pela bênção das pessoas, pela salvação, libertação. Mas tu ora pelos aqueles também que são cristãos e que tu não conhece. A gente tem que orar no modo global, né? E eu lembro de uma vez que eu estava orando, eu estava naquele transe ali de acorde e dorme, se eu vou orar deitado aqui mesmo quietinho, pelo menos eu estou orando em espírito, né? E eu estava orando ali e me veio uma imagem, que tinha um homem forte, barbudo, e era uma região portuária, não era no Brasil. Amados, é como se você estivesse assistindo um filme, e tinha 2 homens tentando matar ele, só que ele não sabia. Eram 2 homens que estavam tramando, né, como se fossem barcos de pesca, sabe, essas coisas, e aqueles 2 caras estavam tramando, e eu estava orando em línguas, e essa imagem veio na minha frente. Amados, você vai viver coisas, você vai interceder por coisas, você vai fazer coisas que você nem imagina. O que aconteceu depois daquilo? Não sei. Estou te falando da experiência que eu tive naquele momento. Isso pode acontecer também. Tá bom? E o dom de variedade de línguas é quando você está orando e a outra pessoa entende, como aconteceu em Atos capítulo 2. Na língua materna dela. Existem vários testemunhos, se você buscar na internet. Como funciona esse dom de variedade de línguas. Tá bom? Diferente das línguas estranhas, que ninguém entende, amado. O dom de variedade de línguas, você pode não entender, falar em um idioma para alcançar alguém na língua materna. E as línguas estranhas é uma língua que ninguém entende. Nem você entende. Somente Deus. Vamos adiantar aqui para ver. 1 Coríntios capítulo 14 agora, por favor. 1 Coríntios 14, 2. Por favor. 1 Coríntios 14, 2. Ok. E diz o seguinte. Pois quem fala em línguas, fala o quê? Apenas, diga apenas com Deus. Diga, ninguém entende. Olha só, irmão, que segurança. Nem o diabo entende que tu está orando. Não é verdade? É o que a Bíblia está dizendo. Ninguém entende. Ninguém entende. E em espírito fala verdades ocultas ou segredos com Deus. Coloca na linguagem de hoje, por favor, Guga. Linguagem de hoje. Olha o que ele disse na linguagem de hoje.
Quem fala em línguas estranhas, irmão, se é estranho é porque não é conhecido, não é verdade? Amém? Ok. Volta lá, Guga, para a NVT e continua agora a partir do 4. A partir do 4. 1 Coríntios 14, 4. Diz o seguinte: quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Está aí a primeira evidência. Você, quando ora ou fala em línguas, você está se fortalecendo. E é interessante a gente falar isso aqui, amados, porque eu quero que você preste bastante atenção agora. Abra bastante os seus ouvidos para entender do jeito certo, bíblico, tá? Para que, né? Não, porque o pastor falou uma coisa e não foi. Vamos lá. Quando você fala em línguas, necessariamente não é uma oração. Opa, como assim? Vamos lá. A Bíblia diz que quando você fala em línguas, você está também falando com o Espírito Santo, amém? Amém. Está orando no poder, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, amém? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se alguém aqui já passou por essa experiência. Pastor, eu estava orando. Eu precisava, na verdade, orar por uma situação e eu não sabia como orar. E nessa situação, eu precisei perguntar como eu devo orar. Amados, pergunta ao Espírito Santo. Como eu devo orar? E como é que se deve orar? Ele vai te dizer um modelo ou a situação de como tu deve orar. Mas qual é o modelo, o padrão da oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6? Quem lembra? Pai Nosso. Presta atenção. Como é que você ora? Pai Nosso. Vamos lá. Você ora a Jesus? Não. Presta atenção. Por favor, gente, preste atenção. Você ora ao Espírito Santo? Você ora a quem? Em nome de quem? E quem é que atua? Vamos lá. A Trindade funciona perfeitamente. Por quê? Porque Deus fez assim, amados. Você ora ao Pai em nome de Jesus. Se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Porque pediu o meu nome. Peça em meu nome para ter a alegria completa. Canta de novo aquela música, por favor. Alegria completa. Amém, amados. Então, olha só. Quando você está falando em línguas, porque oração, ela é dirigida ao Pai. Tá bom? Quando eu estou falando algo pelo Espírito ou em línguas, e outra pessoa entende na língua materna, entenda, eu estou orando para ela? Não, pelo amor de Deus, não. Porque eu não tô orando a gente ora para Deus, amém? Se eu estou falando em línguas e a outra pessoa está entendendo a língua materna dela, eu não estou entendendo, mas eu posso estar falando aqui um idioma, um dialeto que eu não entendo. Posso estar falando em mandarim, né? Na minha cabeça eu não estou entendendo nada. Mas a pessoa recebeu ali em mandarim. Isso é uma oração para ela? Não, diga não. Pronto, vocês entenderam? Esse é um nível mais esticadinho, né? Mas foi bom, era necessário esticar um pouquinho mais. Tem mais coisa, mas vamos caminhando, vai dar certo. Amém. Volta lá, Guga, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, por favor. Jesus me ajuda. Versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. O que a Bíblia está dizendo aqui, amados? Quando alguém, eu vou adiantar aqui o resto do capítulo aqui. Vocês prestaram atenção que a Bíblia deixou separado, Deus deixou separado um capítulo inteiro para tratar sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 14, eu recomendo você ler em casa, em várias versões. Salvação é importante? Amém? Amém? Cura é importante? Sim. Dízimos de oferta é importante? Sim. Não tem um capítulo inteiro para falar dessas coisas. Mas para falar de oração em outras línguas e os dons do poder e manifestação, profecia e oração em outras línguas, tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. Louvado seja Deus. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. A profecia é superior. Por quê? Porque vai ter surtir um efeito maior, um alcance. A gente vai ver isso aqui. Porém, o falar em línguas, a menos, né, que alguém interprete. O 14:14, por favor, Guga. 14:14. Olha o que ele diz, em 14:14.
Por isso, se eu oro em línguas, meu espírito, com letra minúscula, que é o meu interior, o homem interior, amém? O meu espírito ora, mas eu o quê? Não entendo. Vocês estão lendo isso não? É porque está no RA, né? Bota no NVT. Eu estou lendo no NVT, mas é a mesma coisa, né? Só muda. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Amém, amados? Mas eu não. Vocês viram o vídeo? O lobo frontal neutralizado. Amados, que coisa magnífica. O cara que inventou essa máquina só veio para provar aquilo que a Bíblia já diz há milênios. Não é verdade? Enquanto tu ora em espírito, a tua mente não funciona, ela está neutralizada. Aí ela fica ali querendo entender. Eis a questão, porque muitas pessoas ainda não destravou o falar em outras línguas. Se você entender, amados, o poder que tem quando você está orando em outras línguas, quando você fica livre para receber de Deus aquilo que Jesus já fez por você na cruz. Certa vez eu estava, uma pessoa foi cheia do Espírito Santo do meu lado. Eu fazia parte de uma denominação, determinada denominação, e essa pessoa foi cheia do Espírito Santo. Amados, como eu desejei aquilo. Eu não era batizado do Espírito Santo. Eu me agarrei com ela. Mas eu apertei tanto aquele camarada, que ele estava mal olhando assim do meu lado. E ele assim, porque eu achava que era por osmose. Na hora que eu pegar, apertar, vai passar para mim. Né? Eu não sabia, amados. Eu não entendia. Até que um dia, e eu fiquei triste, eu fiquei frustrado. Eu me senti enganado. Entenda o que eu estou falando? De mim mesmo, né? O que é que eu fiz que eu não alcancei? Né? Onde é que eu errei? Eu desejei tanto. Eu fiquei lá gritando, oh, aleluia, glória, 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 vai, aleluia, aqui, ó, aleluia. Cadê? Não vem não. Oh, me usa, Espírito Santo, eu estou aqui. Até que um dia, amados, acredite, sozinho em casa, um dia de manhã, tem um livrinho chamado, não é livrinho não, ele é desse tamanho, mas ele é bom, chamado Línguas Depois de Pentecostes. Alguém já viu esse livro já? É de um americano chamado Kenneth Hagin. Eu lendo esse livro, nas primeiras páginas, eu disse, e ele falou, porque Jesus já foi na cruz e já pagou o preço, está consumado. Aí ele começou a mostrar, aquilo que você recebe pela fé já é seu. O Pai já te presenteou, você só recebe. O que você faz com um presente quando alguém tem um presente? Se tu não recebe, é teu? Continua com aquela pessoa. Mas se tu recebe, o Pai está te presenteando. E aí eu comecei a entender, eu falei, peraí, eu não sou menos filho do que as pessoas que estão recebendo, né, o batismo. Amados, o mesmo Espírito Santo que está dentro de você é o mesmo que te habilita a falar. É o mesmo que te reveste com poder. É o mesmo que te capacita. Amém? Vamos lá. Então, se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Coloca agora, por favor, o 18. Aleluia. Segura esse relógio, Jesus. 1 Coríntios 14, 18. Falei que seria um mini seminário, não foi? Eu avisei antes. Está registrado ali, está gravado. Depois vai para o YouTube, tá, gente? Essa mensagem. 1 Coríntios 14, 18 diz o seguinte: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. O apóstolo Paulo dizendo que falava em língua o tempo todo. Né? Quinta-feira eu estava aqui ministrando no culto, e aí eu falei um pouco sobre isso, fiquei imaginando Paulo viajando num barco, né? No barquinho, no jumentinho. Amado, eu fico imaginando, sabe? A minha mente é criativa. E eu fico imaginando, ele não parava de orar em línguas. Ele estava orando todo o tempo, viajando. Eu oro em línguas mais do que vocês, o tempo todo. Deixa eu dizer para vocês. Se vocês destravar a mente de vocês, tirar essa chave de bloqueio, porque você não está entendendo o que está falando, e você começar a fluir nessa ferramenta, nesse dom, ok? Que o Espírito Santo nos capacitou. Se você começar a fluir, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu estava lendo um livro e eu vi um testemunho de um pai, de um jovem que sofreu um acidente de carro, colisão frontal. E ele quebrou o pescoço e a vértebra, a coluna, e ficou
né, para tetraplégico. E o pai dele, chegou a notícia, ele estava lá, ficou em coma, e ele teve alguns momentos de voltar, e ficava inconsciente, voltava à consciência, ficava inconsciente, e o pai dele pediu, né, para ficar ao lado dele, daquele dia. Chegou lá, 6, 7 horas da noite, eu quero ficar ao lado do meu filho. E ele começou a orar em línguas. Amados, eu não sei se você tem essa disposição, espero que você também não precise passar por isso, né? Ele passou 10 horas, isso é um testemunho, ele passou 10 horas orando em outras línguas. A boca fica seca, tu não entende o que está acontecendo, não dá vontade de orar, a carne dá sono, dá preguiça, né? Os aplicativos ficam blim, 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 blim. Cuidado, irmãos, tudo vai roubar a tua atenção para te distrair. E lá, e ele passou 10 horas orando, até que ele adormeceu. Quando ele acordou, amados, quando ele acordou, o filho dele voltou do coma e estava curado. Isso é um testemunho real. Ele estava curado, 100% curado. Os médicos estavam dizendo que só poderia ter sido um milagre. Deus foi glorificado naquele hospital. O médico disse, não tem nem onde saber onde foi quebrado aqui a vértebra, a coluna, está tudo inteiro. E ele voltou para casa no outro dia, amados. Quanto tempo você está tirando para orar? Obrigado, Jesus. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião de igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis para alcançar as pessoas, que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O 26, por favor. Pois bem, irmão, vou falar a respeito disso agora. O que deve fazer então? 14, 26. O que deve fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, outro revelará profecia, o outro falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. O 28. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. O 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Avaliar a profecia, não do ponto de vista, julgar a profecia, como 1 Tessalonicenses fala, né? Capítulo 5, acho que versículo 18. Julgueis a profecia, não julgando Deus da profecia, mas se é profecia ou não é profecia, tá bom? Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, isso é o 30. Quem está falando deve se calar, de modo que todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois o outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito, olha aí, e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. O 37, para encerrar, Ministério de Música, por favor. Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer o que eu lhes digo, que é uma ordem do Senhor Jesus. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Amados, se alguém ignorar esse fato, essa pessoa será ignorada. Eu vi outro dia, amados, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu não quero, amados, ser um xiita, né? Aquele pessoal que é contra o próprio povo, né? Estou aqui para destruir meu próprio povo, né? Não, cristão, né? Um xiita é cristão. Mas eu fiquei olhando, certa vez, um pastor atacando com todas as suas forças e eloquências e meros argumentos, ponto, que parou aí, a experiência do batismo no Espírito Santo. É como se ele rasgasse páginas da Bíblia e ficasse apenas com o que ele quisesse ficar. Amados, não fique com os argumentos, fique com as experiências com o Espírito Santo. Aquilo que você vive, porque algumas pessoas vão falar do que é conhecido. O que ela desconhece, ela vai tratar como um estranho. Mas não deveria bater, já que ela não conhece, e sim procurar saber. Né? Então, certa vez eu vi o cara falando, não, mas não pode, porque aquilo, e não está escrito. Diga, está escrito.
Vamos ficar com o que está escrito? Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 39, então. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Amados, o orar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. O falar em línguas é uma edificação espiritual. Judas fala sobre isso. É quando você engrandece a Deus, você pode engrandecer a Deus. Ora, eu estou falando de versículos aqui que eu não vou citar mais por conta do horário. E é uma oração sobrenatural, como a gente leu em 1 Coríntios 14, 14. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigado, Pai. Línguas de Pentecostes. Um portão para você acessar o sobrenatural. Amado, se você carrega essa consciência a partir de hoje, e você não fica apenas com aquela experiência, que você que foi batizado do Espírito Santo um dia, e falou um dia, você precisa desenvolver a sua vida de oração, experimentando as línguas como uma das principais opções da sua vida de oração. Você vai acessar, você vai abrir uma janela espiritual na sua frente. Dirigindo, lavando um prato, lavando um carro, trabalhando. Amados, indo para o trabalho, voltando. Eu garanto a você, amado, se você estiver orando em língua, e um camarada dá uma buzinada do teu lado, tu vai olhar para esse cabarrinho, tu vai estar, sabe? Tu vai estar tão mergulhado, mas tão mergulhado, que tu vai olhar para o lado, não vai nem levar em consideração. Uma experiência que um grande pregador, apóstolo da fé, chamado Smith, eu acredito que o sobrenome dele é Wigglesworth, eu acho que é isso, Smith Wigglesworth, ele é um inglês, chamado como apóstolo da fé. Esse homem tem relatos de testemunho de ter pelo menos 14 pessoas que ressuscitaram, registrado, que tinham registro de óbito, tá bom? E depois que voltou à vida, com registro. Ele não acreditava no batismo do Espírito Santo. Ele disse, eu sou um pastor e eu não acredito. Eu estava lendo um livro isso hoje. Até que, quando ele foi a uma igreja pentecostal, amém? Ele foi na igreja pentecostal e ali, aprendendo sobre esse assunto, ele disse, você tem o Espírito Santo dentro de você? Eu tenho. Eu fiz, mas eu não falo essa língua não. Eu quero falar. E aí a esposa do pastor impôs as mãos sobre ele. E ele estava questionando, mas como vai ser? Quando vai ser? E ela disse, só recebe, crê no teu coração e deseja de Deus receber esse revestimento de poder, porque o que tu faz já vai potencializar ainda mais. E ela levou ele para um quarto, porque ele estava, sabe, muito questionador, deixou ele no canto, impôs as mãos sobre ele e saiu. E ele estava falando, ela fez, cala a boca, fica de joelho aqui. Aí ele calou a boca, ficou de joelho, né? Tem mulher que é do fogo, né? Cala a boca, irmão, fica de joelho aí. Recebe em nome de Jesus. E ele disse, conta o relato dele, que ela saiu da sala. E ele ficou sozinho. De repente ele teve uma visão. Um rio de sangue saindo da cruz do Calvário. Ele disse que parecia um manancial de sangue. E ele se viu mergulhado naquele sangue. E ele gritou, aí ele falou, né? Estou limpo. Eu estou limpo, eu sou limpo. Eu sou limpo, obrigado Jesus, porque eu estou limpo, o teu sangue me lavou, obrigado. Só que ele disse que quando percebeu que ele não estava falando no idioma. E ele estava falando em outras línguas. Olha só, amados. E ele disse, nessa situação, o Espírito Santo proporcionou a ele um entendimento. Nessa situação. E ele disse, eu estava falando, eu estou limpo, eu estou limpo, eu estou limpo. E ele disse que quando atentou, estava rabraquete na maná, chorei na maná, bababá. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje, que vocês vão ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Você desejando mergulhar mais profundo no Espírito Santo, nos rios de água viva, em nome de Jesus. Eu declaro você sendo manancial de poder. Não precisará mais de
palavras persuasivas de convencimento humano, mas demonstração de espírito de poder.